Seja bem-vindo ao canal. Prepare-se para mais uma viagem ao desconhecido. Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e diga nos comentários de onde você é e que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo te dominar. Meu nome é Valdomiro Trindade. Vivi quase a vida toda em Icó, no sertão do Ceará, e foi lá que tudo aconteceu. Eu já estava aposentado quando passei a frequentar o Açude dos Milagres, um espelho d'água esquecido, encravado entre mato ralo e pedras quentes, onde ninguém mais pescava havia muito tempo. Os mais novos nem sabiam do caminho, e os velhos já não tinham força para andar até lá. Eu ia sempre no fim da tarde, com a tarrafa enrolada no ombro e o bornal com um pedaço de rapadura. Era um lugar quieto, parado no tempo, onde só o som da minha passada quebrava o silêncio. A trilha de terra batida fazia curva em volta dos arbustos secos, e quando o sol baixava por trás do morro, tudo ali ficava num tom avermelhado, quase morto. O açude tinha uma água parada, espessa, daquelas que não se vê o fundo. De vez em quando um sapo pulava de um canto para o outro ou um peixe dava sinal perto do barranco. Nada mais. Mas mesmo assim, havia uma calma estranha, como se aquele lugar estivesse esperando alguma coisa. E mesmo sem saber o que, eu voltava todo dia. Pescava, olhava o céu e esperava escurecer para ir embora em silêncio, sempre sozinho. Naquela tarde tudo parecia igual às outras. O sol descia lento no céu encardido, a trilha seca rangia sob meus passos e o açude, quieto como sempre, me esperava com aquela cara parada de poça esquecida. Estendi a tarrafa na margem, ajeitei o bornal num canto de pedra e fiquei ali, olhando a superfície sem pressa. Nenhuma brisa, nenhum barulho de bicho. Só o tempo escorrendo devagar. Foi quando escutei um assobio fino, vindo do meio da água. De início achei que fosse algum pássaro ou vento passando entre os galhos tortos, mas o som veio de novo, igualzinho. Era curto, arrastado no final, igual ao que minha mãe fazia quando me chamava lá da casa de taipa, nos tempos de menino. E foi aí que me deu um calafrio sem explicação. Fiquei imóvel por um tempo, os olhos fixos na água. Não havia ninguém ali, nem mesmo um peixe pulando. Mesmo assim, o assobio veio outra vez, idêntico, como se tivesse sido arrancado de um tempo morto. Veio do centro do açude, de dentro daquela água parada e suja. Sem coragem de lançar a rede, enrolei tudo com as mãos trêmulas. Fui embora mais cedo naquele dia. A tarrafa molhada pesava nas costas, e o som do meu próprio passo parecia ecoar mais alto do que devia. Não contei nada a ninguém, só segui o caminho de volta com o coração batendo do jeito errado. No outro dia, mesmo com a lembrança do assobio martelando na cabeça, voltei pro açude. A manhã inteira pensei em desistir, mas quando a tarde chegou, já estava na trilha outra vez, como se minhas pernas tivessem vontade própria. O céu estava encoberto e o silêncio da mata parecia mais grosso que o normal. Cheguei, desenrolei a tarrafa e me aproximei da beirada com cuidado, o coração batendo mais do que devia. Joguei a rede. Ela se abriu no ar e caiu com um baque surdo na água parada. Esperei. Quando puxei, senti que tinha agarrado em algo pesado, mais pesado do que qualquer peixe que já tivesse fisgado ali. Fui puxando devagar, metro por metro, o cabo rangendo nos dedos. Quando a rede começou a surgir, a água borbulhou em volta. Foi então que vi. Uma figura se ergueu dentro da tarrafa,
enroscada nos fios como um boneco morto. Estava coberta de lama escura, capim grudado no rosto e nos braços finos. Os olhos eram completamente brancos, sem pupila nenhuma. E a boca estava costurada com barbante grosso, como se alguém tivesse prendido ali tudo o que aquela coisa podia dizer. Ela não se mexia, só pendia no peso da rede, os olhos fixos nos meus, vazios e fundos. Soltei o cabo sem pensar duas vezes. A tarrafa caiu de volta na água com um baque. Corri. Deixei tudo para trás. Pela primeira vez em muito tempo, não voltei ao açude no dia seguinte, nem nos dias seguintes. Numa ida à venda, acabei soltando, sem querer, que tinha deixado de pescar no açude dos milagres. Falei só por alto, sem entrar em detalhe. Foi aí que o velho Benedito, um caçador dos tempos antigos, levantou os olhos do copo e disse, quase num sussurro, que aquilo já tinha acontecido antes. Segundo ele, o açude era conhecido antigamente por abrigar o tal do assobiador do brejo. Contou que os mais antigos evitavam aquele pedaço de terra, principalmente no fim da tarde. Diziam que o assobiador chamava as pessoas imitando vozes de quem já partiu, e que só aparecia para quem atendia ou demonstrava curiosidade. Ninguém sabia de onde vinha, só que era coisa velha, anterior a qualquer igreja ou cruz fincada por ali. Não quis escutar mais. Só agradeci, comprei o que precisava e fui embora. Mas a história não saiu da cabeça. Lembrei do assobio, igualzinho ao da minha mãe. Lembrei da figura presa na tarrafa, imóvel e costurada como um segredo morto. As noites começaram a ficar pesadas. O vento batia nas frestas da janela e, às vezes, parecia carregar um som fino, distante. Comecei a acender o lampião mais cedo. Dormia mal, sempre com a impressão de que tinha alguém no terreiro, parado, me olhando pela fresta. O açude tinha ficado longe, mas o assobio, esse parecia estar cada vez mais perto. Naquela madrugada, o silêncio da casa foi quebrado por um assobio fino, arrastado, igual ao que ouvi no açude. Veio do lado de fora, rente à parede. Prendi a respiração. Fiquei quieto na cama, tentando fingir que era só coisa da cabeça, mas aí veio a voz, baixinha, doce, do jeito que minha mãe me chamava quando eu me escondia com medo da trovoada. Vem, meu filho, vem cá. Levantei devagar, pés descalços no chão frio, e fui até a janela. Tudo escuro lá fora, nenhum vento. Ainda assim, ela bateu com força, como se alguém empurrasse do lado de fora. Corri, travei a porta, fechei todas as janelas, apaguei o lampião. Fiquei sentado na cadeira, no escuro, os olhos fixos na porta, como se isso bastasse para segurar o que quer que estivesse lá fora. O tempo demorou a passar. A noite parecia não acabar nunca. E o assobio, ele vinha e voltava, como se rondasse a casa em círculos. Quando finalmente amanheceu, abri a porta devagar. No alpendre, marcas de barro, pegadas largas, fundas, com sulcos estranhos entre os dedos, como se tivessem costurado os pés de alguém. Ali eu soube. O que quer que estivesse naquele açude tinha me seguido, e agora sabia onde eu morava. Não aguentei mais. O medo apertava o peito como um laço. A cada noite o assobio ficava mais próximo, mais insistente. Era como se algo me cobrasse. Então, numa manhã cinzenta, tomei a decisão mais estúpida da minha vida. Voltar ao açude dos milagres. Acreditava, sei lá por quê, que devolver a tarrafa podia apaziguar aquilo. Levei comigo um facão velho enfiado na cintura e uma cruz de madeira feita às pressas com 2 gravetos e barbante.
A trilha parecia mais estreita, o mato mais seco, o tempo mais parado. Quando cheguei, o açude estava quieto, mas o ar pesava. Antes mesmo que eu pudesse lançar a rede, escutei. O assobio, agora mais claro, mais longo, parecia sair de dentro da minha cabeça. O facão tremia na mão. Me ajoelhei na margem e, com o corpo todo travado, deixei a tarrafa cair dentro d'água. Foi quando vi. Do outro lado do açude, entre os arbustos retorcidos, a criatura estava de pé, coberta de lama, com a boca ainda costurada, os olhos brancos me seguindo como se enxergassem dentro do osso. Aquilo não devia estar ali. Aquilo não era gente. Joguei tudo fora, até as sandálias, e corri sem olhar para trás. Corri como nunca. Sabia que não ia voltar ali outra vez. E mesmo correndo, o assobio ainda me seguia. Faz anos que não piso mais perto daquele açude. Desde aquele dia, minha vida virou outra coisa. Me mudei para mais longe, numa terrinha que dá só o necessário. Planto o bastante para não depender de ninguém e evito conversa. Quando perguntam do açude dos milagres, finjo que nem lembro. Mas lembro. Lembro todo dia. Não voltei a pescar. O anzol, a tarrafa, tudo ficou no passado. E mesmo longe, mesmo com o tempo passando, tem dias que o entardecer traz um som estranho no vento. Um assobio curto e fino, vindo de onde não devia vir. Às vezes é só isso. Outras vezes, vem com uma voz por trás, a voz da minha mãe. Do jeito que ela me chamava quando queria que eu voltasse para dentro de casa antes do escuro tomar conta. Hoje em dia, sou desconfiado com tudo. Quando alguém me chama pelo nome, demoro a responder. Escuto bem, 1, 2 vezes. Preciso ter certeza de que é uma voz viva, de gente de verdade, porque aquela outra, aquela do açude, ainda ronda. Não sei o que era, nem por que me escolheu, mas sei que nunca foi embora. Só espera. E eu vivo como quem foge, mesmo parado, como quem escuta, mesmo em silêncio. Meu nome é Sebastiana de Melo e vivi em Cuité, interior da Paraíba, no ano de 1964. Naquela época, já estava aposentada da minha antiga vida como parteira e rezadeira e morava sozinha na Fazenda Grossa. O lugar é ermo, distante de tudo, com o único companheiro sendo o som da natureza que, por vezes, parecia mais uma presença constante do que um simples fundo ambiente. Era um verão seco, daqueles que parecem enrijecer a terra e fazer o ar se arrastar pesadamente. Eu andava pelo campo como fazia todos os dias, acompanhada de meus 3 gatos, que vinham atrás de mim com suas patas silenciosas. Foi ali, perto do açude, que encontrei o burro. Ele boiava na água, o corpo já em decomposição. Sem pensar muito, sabia que precisava queimar aquele corpo ali mesmo. Não havia outro jeito. A morte ali era evidente, mas algo naquele cenário me incomodava. O açude estava mais escuro e a água parecia mais turva, como se estivesse guardando algo nas profundezas. O burro, que já exalava um odor forte e sufocante, não parecia importar-se com a decisão de queimá-lo. Mas, conforme as chamas começaram a tomar conta do corpo, uma sensação estranha tomou conta de mim. O ar parecia mais pesado e a atmosfera ao redor estava incomodamente espessa. Eu não sabia ainda, mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo ao redor de mim. Quando decidi queimar o corpo do burro, não esperava que as coisas tomassem um rumo tão estranho. O fogo não reagia como deveria.
As chamas não se espalhavam rapidamente, como sempre acontecia, mas pareciam hesitar, retendo algo que não compreendia. Eu tentei alimentar o fogo, mas ele se apagava com facilidade, como se a terra ao redor estivesse chupando toda a energia das labaredas. O burro não queimava, e enquanto eu tentava, um som baixo, abafado, começou a surgir das águas escuras do açude. Foi então que eu ouvi. Algo emergiu das profundezas, algo que não pertencia àquele lugar. Era uma figura retorcida, feita de metal enferrujado e coberta por uma camada espessa de lama. Suas formas eram distorcidas, como se fosse uma fusão de ferro e terra, uma criatura saída de um pesadelo. O bicho-ferro, como eu saberia depois, não tinha rosto nem olhos, mas eu podia sentir que estava sendo observado. Seus braços, longos e curvados, eram como ganchos enferrujados que se arrastavam pela água, fazendo um ruído metálico que cortava o ar. Eu tentei recuar, mas algo me impedia. Meus pés afundaram nas pedras escorregadias da margem e a criatura, sem pressa, começou a rastejar em minha direção. O som das correntes, altas e distorcidas, se fez ouvir. Eu corri pela margem tentando escapar, mas a criatura se movia com uma lentidão implacável. O medo tomou conta de mim. As pedras cortaram minhas pernas e meu sangue misturava-se com a lama. Consegui, com um esforço imenso, me afastar, mas o bicho-ferro continuou lá, observando, como se estivesse apenas esperando o momento certo para me alcançar. Voltei para casa, mas o medo não me deixou em paz. A cada passo, parecia que o bicho-ferro estava ali, observando-me, à espreita, como uma sombra que nunca se afastava. Eu olhava para os gatos, mas até eles estavam diferentes. Normalmente calmos e preguiçosos, agora andavam de um lado para o outro, inquietos, como se sentissem a mesma presença que eu. Seus olhos brilhavam no escuro, sempre alertas, como se esperassem algo vir de dentro das trevas. À noite, quando o silêncio se tornava mais pesado, eu ouvia o som. Primeiro um leve tilintar, como metal raspando na pedra, vindo da direção do açude. Mas logo o som se intensificava, o arranhar das correntes se tornava mais claro, mais próximo. Era como se a criatura me seguisse, mesmo dentro de casa. O som era inconfundível, uma melodia fria, distante e cortante, que tomava conta de cada canto da fazenda grossa. Eu tentava ignorá-lo, mas ele estava ali, cada vez mais forte, ecoando como uma promessa de que o bicho-ferro não estava longe. O pavor me consumia a cada noite. Eu não conseguia dormir. O medo se tornava uma presença constante, uma sensação que eu não sabia nomear, mas que era impossível de ignorar. Algo tinha mudado na fazenda grossa, algo que eu não conseguia entender, mas que estava em tudo. Eu não sabia se o bicho-ferro estava mais perto ou se minha mente estava começando a enlouquecer. Só sabia que ele nunca me deixaria em paz. O açude começou a secar. Eu não sabia explicar como, mas a água foi diminuindo devagar, dia após dia, como se algo debaixo dela estivesse sugando toda a umidade da terra. No começo, parecia um fenômeno natural, uma consequência do verão quente, mas eu sabia que havia algo errado. O nível da água caiu tanto que já era possível ver o fundo, e o que se revelou não fazia sentido algum. Eu voltei até a margem, onde o burro havia sido queimado. O cheiro de metal enferrujado estava mais forte agora, como uma presença que não podia mais ser ignorada. As pedras estavam cobertas de lama, mas não só lama. Restos de animais mortos começaram a aparecer, espalhados pela margem.
Os corpos eram irreconhecíveis, deformados, como se a morte ali tivesse tomado um contorno mais macabro. O bicho-ferro, eu sabia, não estava longe. Ele deixava suas marcas por todo o lugar. O som das correntes, que antes eu ouvia apenas à noite, agora era mais alto, mais constante. Ressoava através do silêncio do campo, como uma melodia fantasmagórica que tomava conta de tudo ao redor. Já não havia mais vida no açude. A água estava vazia, mas algo ainda persistia ali. Algo que se alimentava da morte e da lama. O medo foi se aprofundando a cada noite que passava. Eu sentia que a criatura estava se tornando mais forte, mais presente, e que não havia mais como fugir. Eu já não podia mais ignorar o som das correntes. Ele se arrastava pela noite, crescente, implacável, como se o próprio medo estivesse me cercando. Não havia mais como afastar a sensação de que algo estava sempre ali, perto de mim, esperando. A curiosidade mesclada com um pavor crescente me fez decidir seguir o som até a origem. Não que eu quisesse, mas eu precisava saber. A noite estava escura quando cheguei à margem do açude, onde o som parecia mais forte. Eu sabia que não deveria estar ali, mas algo me arrastava, algo que não podia ignorar. O que encontrei me fez gelar até os ossos. As pedras ao redor estavam deslocadas, como se tivessem sido movidas por algo de imensa força. O chão estava marcado por profundas marcas de garras, marcas que não pertenciam a nenhum animal que eu conhecia. E, no meio das marcas, havia uma quantidade inexplicável de lama e ferrugem, como se a própria criatura tivesse deixado um pedaço de si ali. O som das correntes se aproximava, mais alto, mais perto. Era como se o bicho-ferro estivesse me caçando. Eu sentia sua presença, uma ameaça iminente, mas não conseguia vê-lo. O medo começou a tomar conta de mim. Eu sabia que ele estava à espreita, aguardando o momento certo. Em pânico, corri de volta para casa, mas o que encontrei me paralisou. Os gatos estavam mortos, seus corpos espalhados pelo chão com marcas profundas, como se garras metálicas tivessem dilacerado sua carne. O pavor me sufocava. Eu não podia mais negar o que estava acontecendo. A criatura estava tomando tudo ao meu redor, e eu não sabia até onde isso iria. Decidi que não podia mais ficar na Fazenda Grossa. O medo já tinha tomado conta de tudo, e eu não tinha mais coragem de enfrentar aquela criatura. Eu recolhi o que pude, apanhando algumas coisas sem realmente pensar no que estava fazendo. Cada gesto, cada movimento, parecia mecânico, como se meu corpo estivesse agindo sem minha permissão. A única coisa que eu sabia era que precisava sair dali. Ao tentar atravessar o campo, o som das correntes ficou mais forte. Era uma presença constante, implacável, arrastando-se pelo chão, como se a criatura estivesse me seguindo, passo a passo. Aquele som, tão insuportável, me dizia que não havia mais escapatória. Eu não estava apenas fugindo do que havia acontecido, estava sendo caçada. A corrida desesperada me fez tropeçar nas pedras e cair no chão com um baque seco. O medo me paralisou por um momento. Quando olhei para trás, vi a silhueta do bicho-ferro se aproximando, mais perto do que nunca. O metal enferrujado refletia a luz da lua, criando uma sombra grotesca. Eu não tinha forças para continuar a fuga. O desespero tomou conta de mim. Eu me arrastei até um pequeno barraco nas margens da fazenda, tentando me esconder, mas o som das correntes nunca cessava. Ele me perseguia,
Me encontrava onde quer que eu estivesse. Não havia mais paz, não havia mais fuga. A criatura estava perto e eu sabia que a qualquer momento ele me alcançaria. Sebastiana nunca mais voltou à cidade. A fazenda grossa, que antes era lar, agora está deserta, abandonada pelo tempo e pelo medo. A casa que foi um refúgio agora está vazia, com as paredes sujas e os campos esquecidos. Mas o som das correntes arrastando, aquele ruído metálico que há tanto tempo ecoa pela madrugada, nunca deixou o lugar. Ele ainda persiste, como uma sombra viva que se estende pela escuridão. Dizem que Sebastiana morreu, mas ninguém sabe ao certo. Alguns afirmam tê-la visto, outros juram que ela foi engolida pela própria terra, levada pela criatura. O que é certo é que o terror não desapareceu. A fazenda grossa, em seu silêncio imenso, se tornou um lugar evitado por todos. Quem ousa se aproximar do açude, onde o bicho-ferro apareceu pela primeira vez, sente a presença dele. Não é algo visível, mas está lá, sempre à espreita, como uma ameaça invisível, esperando. O eco das correntes ainda se escuta, em noites sombrias, quando o vento se cala e o medo toma conta do ar. O mistério não se resolve e o terror persiste. O bicho-ferro continua ali à espera e o medo de Sebastiana nunca vai embora. Meu nome é Zeca Modesto. Eu vivi em Araripina, no interior de Pernambuco, e esse relato aconteceu em 1993. Naquela época, as noites sempre pareciam mais longas do que deveriam. Era quando o cansaço do trabalho de roça não conseguia me levar ao sono. Morava com minha esposa e a vida era simples, como a de todo homem do campo. Quando o silêncio da noite me sufocava, eu ia até o açude. Nadar ali, sozinho, me trazia uma calma estranha, uma sensação de alívio que eu não encontrava em mais nenhum lugar. O açude sempre fora meu refúgio. O som das águas batendo nas pedras da margem, a quietude do lugar, me fazia esquecer os problemas da roça. Fui criado com o entendimento de que certos lugares carregam mistérios, e o açude parecia ser um desses, mas nunca dei muita atenção a isso. Aquelas águas sempre foram meu consolo nas noites em que o sono não vinha. Eu repetia para mim mesmo que não há nada mais simples do que um homem indo nadar para afastar o peso do pensamento. Mas naquele dia, algo estava diferente. O céu parecia mais escuro do que o normal, e o vento que sempre me acompanhava estava mais frio. Eu não sabia, mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E assim, saí de casa, em direção ao açude, alheio ao que me aguardava nas profundezas. O céu estava escuro e a água do açude, mais fria do que o normal, parecia me envolver com uma pressão estranha. Eu nadava como sempre, sem pensar em nada além de escapar do peso da noite. Mas algo logo mudou. Foi como se uma mão invisível tivesse agarrado minha perna, me puxando com uma força que eu nunca imaginei que existisse. O pânico se instaurou instantaneamente. Meu corpo gelou e eu tentei me mover, mas não conseguia. A água ao redor parecia densa demais. Olhei para baixo e foi então que vi. O ser surgiu das profundezas, uma coisa deformada, com os olhos como ovos podres, vidrados e brilhando à luz da lua. A pele, coberta de escamas e lesmas, parecia pulsar, como se estivesse viva. A criatura me encarava com um olhar maligno, impenetrável, e não havia nada humano nela. A sensação era de que estava diante de algo que não deveria existir, algo que não deveria ser. Com um grito abafado, tentei me soltar, me debatendo.
A força da criatura era imensa. Ela puxava minha perna para o fundo e eu lutava com tudo o que podia, mas a água parecia me afundar mais a cada movimento. Perdi pedaços de minha orelha naquele confronto brutal, mas a adrenalina me manteve alerta e, com um esforço descomunal, consegui me arrastar até a beirada do açude. Exausto, sem entender o que acabara de acontecer, fiquei ali, o coração batendo forte, a respiração descontrolada. O cheiro da água parecia diferente agora, mais denso. E, embora estivesse longe, eu sentia que aquela criatura ainda estava ali, me observando das profundezas. Algo tinha mudado, e eu sabia que jamais seria o mesmo. Com as mãos tremendo, eu me arrastei até a margem do açude. A água estava gelada, mas a sensação de frio parecia vir de dentro, como se algo me tivesse marcado de maneira profunda. Meu corpo doía, a mente estava confusa, e eu mal conseguia entender o que acabara de acontecer. Tudo o que eu sabia era que algo indescritível havia se passado, e eu não sabia como lidar com isso. Quando me levantei, comecei a andar apressado para longe da água, mas o cheiro começou a se intensificar. O que antes era uma brisa suave, agora era um odor insuportável. O açude, que sempre tivera um cheiro de terra úmida, exalava uma mistura de peixe podre, algo repulsivo e nauseante. Aquele cheiro, que nunca havia percebido antes, estava por todo o lugar, como se tivesse saído das águas e se espalhado por mim, se agarrando à minha pele. A cada passo que eu dava, o cheiro ficava mais forte, como se me seguisse, não me deixando escapar. Fui até a minha casa sem dizer uma palavra, como se o ar pesado e esse cheiro mortal pudessem me sufocar se eu falasse sobre o que vi. A esposa, que sabia que algo estava errado, não perguntou nada, mas dentro de mim eu sentia que nada seria o mesmo. O medo me corroía e uma certeza vaga se instalava. Aquele açude nunca mais seria como antes, e eu também não seria. A partir daquele momento, o cheiro ficou comigo, invisível, mas presente a cada passo. Os dias seguintes passaram lentos, como se o tempo estivesse tentando me prender em um pesadelo sem fim. A vida na roça seguiu, mas de uma forma estranha, como se tudo tivesse perdido a cor. O cheiro do açude, aquele cheiro insuportável de peixe podre, não me deixou mais. Estivesse eu no campo ou dentro de casa, ele estava sempre presente, como uma sombra, me perseguindo a cada passo. Quando ia para o curral ou para o roçado, o cheiro estava lá, como se o açude tivesse se espalhado pelo ar, me lembrando o que vi nas suas águas. Ninguém mais se aproximava do açude, nenhum animal, nenhum ser vivo. O silêncio na roça ficou mais pesado, como se a própria terra tivesse se calado diante do que acontecera. A água que antes atraía os bois e as cabras, agora estava deserta. Eu via de longe os animais, afastando-se do lugar como se soubessem o que ali se escondia. E eu não conseguia tirar da cabeça o que havia visto. As figuras começaram a aparecer. Às vezes, enquanto trabalhava na roça, eu as via à distância. Figuras estranhas e indefinidas, que se moviam entre as árvores ou atrás das cercas. Olhos que não podiam ser vistos, mas eu sabia que estavam ali, me observando. Os meus olhos estavam cada vez mais cansados e o peso no peito só aumentava. Não conseguia dormir direito e a tensão me consumia. A minha esposa percebia, é claro. Ela via a minha inquietação, mas não dizia nada. Eu evitava falar sobre o que aconteceu.
Mas dentro de mim o terror não me deixava, como uma presença que não me soltava. Aquele medo estava em cada canto da minha vida, e eu estava cada vez mais distante do que costumava ser. A noite nunca foi tão longa. Cada minuto parecia pesar mais do que o anterior, e para meu desespero, algo se arrastava comigo nas sombras. Comecei a ouvir vozes. No começo, pensei que fosse coisa da minha cabeça, um reflexo do medo que me consumia, mas logo percebi que não eram apenas pensamentos. As vozes sussurravam meu nome, baixinho, como se estivessem ali, ao meu lado. Eram estranhas, incompreensíveis, como se falassem de algo que eu não queria ouvir. Às vezes, as vozes vinham do açude, outras surgiam no meio da roça, onde o silêncio costumava reinar. Elas pareciam distantes, mas próximas, e mesmo que eu tentasse ignorá-las, elas me seguiam, aumentando, tornando-se mais nítidas e ameaçadoras. Não consegui mais distinguir o que era real e o que era fruto do meu medo. Era como se uma força invisível estivesse me empurrando para um abismo, me forçando a ouvir e a entender o que estava acontecendo. Naquela noite, o cheiro do açude estava insuportável, mais forte do que nunca. Eu não queria ir até lá, mas as vozes, como um comando invisível, me arrastaram até a beirada. Eu estava tremendo, meu corpo contraindo-se de um medo que eu não podia controlar. As vozes aumentaram, ecoando em minha mente, mas não havia respostas. Só havia o peso das águas e o pavor crescente dentro de mim. Foi quando ouvi um barulho vindo da água, algo que rasgou o silêncio da noite. Era como se a criatura estivesse lá, me observando, esperando. O pânico tomou conta de mim e eu não sabia mais o que fazer. O medo estava tão presente que era impossível me mover, e ainda assim eu sentia que estava sendo consumido por ele. O tempo passou, mas o que aconteceu no açude não me deixou. Não importava onde eu estivesse ou o que estivesse fazendo. Sempre que fechava os olhos, lá estava ela, a criatura deformada, com seus olhos como ovos podres, me olhando do fundo das águas. Eu sentia o peso da sua presença, como se ela estivesse me perseguindo a cada passo. O corpo dela me puxando para as profundezas. Eu não conseguia escapar de sua imagem. Parecia que o terror me seguia, não apenas pelas noites, mas durante o dia, me envolvendo em um pesadelo constante. A roça, antes um lugar familiar e reconfortante, agora era uma prisão. Cada canto parecia carregado com o peso do que eu sabia, como se o medo tivesse se infiltrado em cada árvore, em cada pedregulho do chão. Eu trabalhava, mas sentia a criatura me observando, como se estivesse sempre ali, apenas esperando o momento certo para me arrastar de volta para o fundo do açude. O sono desapareceu de minha vida. Eu acordava a cada hora da noite ofegante, com o coração batendo forte, como se estivesse afundando de novo. Mesmo afastado do açude, sentia sua presença em todos os lugares. Era como se a água estivesse me esperando, me chamando, pronta para me levar. O pavor era tão grande que me sentia impotente, preso em algo que não podia entender ou controlar. Cada movimento que eu fazia parecia ser vigiado. Eu sabia que não havia como escapar. Decidi finalmente que nunca mais voltaria ao açude. O medo de retornar era tão grande que eu sentia que, se o fizesse, estaria selando meu destino, como se algo inevitável estivesse à espera, pronto para me levar. Aquele lugar onde a criatura me puxou para o abismo deveria ser esquecido, e eu não poderia mais me aproximar. Eu sabia que não haveria retorno.
O açude já não era só um ponto no mapa. Ele havia se tornado parte de mim, uma marca que eu carregaria até o fim dos meus dias. Me afastei da roça, movi-me para outra cidade, tentando fugir do que não podia entender. Mas, mesmo lá, o cheiro de peixe podre me acompanhava. Era como se ele estivesse impregnado em minha pele, nas roupas que eu usava, nos lugares por onde passava. Não importava o quanto tentasse lavar, a sensação de estar sendo seguido, vigiado, nunca me abandonava. A visão do filho da mãe d'água também não me deixava. Toda vez que fechava os olhos, eu a via, deformada e imunda, com seus olhos de ovos podres me encarando das profundezas. Não havia paz para mim. A criatura, de alguma forma, continuava ali, rondando minha mente, esperando. Eu não encontrava mais a tranquilidade que um dia conheci. Sobreviver era tudo o que me restava. Uma luta diária contra o desconhecido que nunca deixaria de me assombrar. Eu sabia, lá no fundo, que não importava onde fosse, ela sempre estaria lá,